Esporte Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, estamos chegando para mais um programa Meta Esporte Clube, a Hora do Capitão, essa Hora do Capitão de muitos anos. E eu firmo aqui, continuo no conceito. Vocês gostam da Hora do Capitão? Porque tem uns 30 anos aí no ar, né? Vai fazer o quê? Tradição, né? Mas hoje nós chegamos aqui flauteando, hein? Curitiba ontem, 2-0 na Neoquímica. Será que as coisas estão mudando? Mas muito bem, nós vamos falar sobre isso e outras coisas mais. Eu tenho aqui, trouxe aqui o convite para todos. Esse é o assunto do Torneio do Povo, que é a Assembleia Legislativa. Eu vou contar através do Anibele Neto, ao longo do programa. Nós temos uma imagem vinda de Amã, mas não caiu ainda. Eu não conheço muito aquele território de Jordânia, do nosso querido Robson Gomes, que está trabalhando lá na África, setor da África, Ásia, essa Jordânia, deve ser por aí, e lá é bomba para todo lado, mas ele está lá. Eu quero então dizer aos senhores que essa programação, ela vai se estender, e com um convidado maravilhoso, um convidado companheiro de muitos e muitos anos, que veio para Curitiba. Depois ele vai explicar como chegou aqui. Ele chegou ainda primeiro que eu, né? Está falando que chegou em 69 e depois transformou-se num grande repórter, trabalhou muitos anos, jornalista, tem um filho que dirige a RPC lá, da direção artística, espetacular, tudo bem, o ambiente bom, familiar. Há dias atrás eu vi numa foto linda levando a família para Sobral, mais ou menos, estou chegando nele, em Sobral, perguntar o que o Firmino Dias Lopes, está aqui do meu lado, pensou largar o Nordeste com aquele calorão danado para pegar um frio, que naquela época era muito frio. Já falo, Chico Anísio veio de Maranguape e o nosso Dias Lopes de Sobral. Então deixa eu completar o Edemar novamente com a gente, com Zé Domingos, Eduardo Mignon, e a nossa satisfação é sempre grande, porque a gente traz aqui companheiros que viveram toda uma grande época e justamente essas presenças das nossas equipes na Série A, agora voltando e dando um brilho para todos nós, o Paraná também. E ele se destacou também numa área esportiva. Eu começo cumprimentando o Zé, depois a gente fala do caso do Curitiba, se você tiver, porque eu acho que o caso do Curitiba foi um assunto que nós levantamos a semana toda e fizemos aquela devida crítica, e o Mignon traz a informação depois, ele vai dizer que o técnico do Curitiba disse que ele estava errado. Uma coisa bacana, porque nós aqui falamos, jogava aqui, saiu daqui para ganhar lá, mas aí não tem e tinha que equilibrar. Vi tudo isso ontem, e aí ganha de 2-0. Vamos lá, Zé. Um abraço a você, Hidalgo, um abraço a todos. Prazer enorme de receber o Firmino Dias Lopes aqui conosco. Hidalgo, participando deste programa, eu dizia que o Curitiba poderia fazer uma graça contra o Corinthians. Foi a expressão que usei, que o Corinthians poderia sofrer percalços com o Curitiba. Porque o Curitiba surpreendeu na primeira rodada ganhando do Cruzeiro. O Curitiba ganhava por 3-1 em Chapecó. Daí, erros técnicos, o treinador talvez tomou aquele jogo como lição e foi jogar contra o Corinthians. Aí já, talvez com a lição de Chapecó, ele entrou com um sistema bem montado, um aparato tático, técnico perfeito do treinador do Curitiba. Concordo com o Mignon, que deu nota 10 para o treinador no jogo de ontem. E os jogadores cumpriram. Agora, a volta do Seba Gomes no time do Curitiba foi básica, foi fundamental, porque ele deu a garantia para o Maicon voltar a fazer uma grande partida na zaga do Curitiba. O Jaci também se sentiu mais tranquilo para jogar uma bela partida. Ele não soltou os alas. Pode observar que tanto boa estreia do lateral, hein, Sherman? Boa estreia, hein? O Sherman e o Bruno Melo pelo lado esquerdo, eles não saíram
eles ficaram no esquema montado pelo treinador. Então, méritos para o treinador e a felicidade do Curitiba. Em 3 ou 4 chutes que o Curitiba fez a gol, marcou 2. Foi prático. E o Corinthians, depois do Mion, o Mion que gosta... Foi o que, Eduardo? Cirúrgico. O Mion que gosta desses detalhes de números, daqui a pouco... Eu já falo. O fato é que o Corinthians teve a posse de bola mais disparadamente adiante do Curitiba. 70-30. Mas o Curitiba fez 2 gols e o Corinthians não fez nenhum. O Curitiba fez 3 resultados positivos fora de casa e, lamentavelmente, perdeu para o Bragantino no último minuto em casa e depois perdeu para a equipe B do São Paulo também em casa. Mas o Curitiba pode sim melhorar e fazer uma boa campanha. Muito bem, olha, o Curitiba valeu então, esse tempo todo parado. Curitiba ficou alguns dias treinando, né? Lembra? Qual o time que vai colocar, hein? Qual time? Treinou e de repente está aí com um bom resultado. Será que... E o Atlético no próximo? Acho que vem também mais disposto. Tudo bem, Edu? Capitão, um abraço. Muito prazer em conhecer hoje. Você não conhecia o Dias? Não, pessoalmente não. Já conhecia. Que coisa! Desde que a chegada do Sertano, que ele chegou em 69, foi o ano que eu cheguei em Curitiba também. Eu vim de Antonina, viu? Foi o ano que Curitiba recebeu as grandes personalidades. Brincadeiras à parte, é um prazer conhecê-lo. E eu via muito o Dias na época do rádio, né? Rádio Clube. E sei também da importância do Dias no futebol do salão. Oh, isso foi espetacular. Mas, capitão, assim, os números todos eles mostram o Curitiba como um grande vencedor nesse jogo. Só não é e que não ganha jogo é o tal da posse de bola, né? 70... É aquilo que você não gosta, né? Não adianta ter 100% de bola, ele perde o jogo. O Mion está dizendo lá no que ele viu, 70-30, eu olhando um outro... Por outro scout, ângulo? Não, vendo um outro analisador de scout, 73-27, o que não muda nada e nem o preço do dólar. Mas aquele 73, ela joga lá, volta pra cá, mas aí, e joga pra lá, Delmaro, joga pra assim, cá. Quantas defesas o Pedro Rangel fez? Olha, ele deu segurança, hein, que Quantas defesas? Deu segurança, hein? Deu segurança. Curitiba, como diz o Zé, chutou 4, fez 2. 50% de aproveitamento. Então, como eu digo, os números todos mostram... Agora, o Souza também não defendeu também não. O que eu quero levantar dentro dessa programação, nós estamos só dando um início, a vitória é importante, sim. Claro. Mas a forma como ganhou, a gente tem que enaltecer, porque foi aquilo que nós exigimos de falar, que era o certo, e de repente aconteceu isso. O Atlético, então, no caso do Atlético... O Atlético deveria estar jogando ontem contra o Botafogo. O Botafogo foi eliminado da Sul-Americana, da Libertadores, perdão, da pré-Libertadores. Não pega nem Sul-Americana, né? Então, está fora de qualquer competição internacional, o Botafogo. E vai esse jogo contra o Botafogo, que era ontem, ficou para o dia 29. O Atlético só joga neste domingo contra o Fluminense no Maracanã. Ô Mion, o Botafogo também, a SAF do Botafogo, acho que já era, né? Mas olha, vocês precisa contratar um goleiro, que lamentavelmente o Léo Link... O Léo que era daqui, foi muito mal. Eu não sabia. Não existe... Agora, viu, Hidalgo? Deixa só o Mion. O Botafogo jogou o tempo inteiro atacando, não teve competência de marcar um gol. Levou um gol aos 8 minutos e só jogou o Botafogo. E não teve capacidade de fazer um gol. Fala, Mion. Qual é a eficiência? Eu sempre falo isso. Primeiro quero cumprimentar o meu querido Dias Lopes. Você era pequenininho, né, quando chegou? Mas o que? Eu cobria Curitiba e Colorado, né, Dias? Isso é o caderninho dele pela Gazeta do Povo. E nos tornamos aquele tempo a reportagem amigos. Tinha espaço para falar, entrar no campo. Dias ele Lopes, vai falar tudo isso, jornalista, é um prazer revê-lo e seja bem-vindo, Dias. Tá bom, vamos primeiro pedir para
inscrever aqui no canal. Com a O presença Romauro do estava Dias. olhando feio já para você, hein? Com a presença do Dias Lopes aqui, por favor, né? Se inscreva no canal, manda um like e compartilhe com os amigos. Mas no YouTube. No YouTube. Mas é evidente que é no YouTube, que cada vez roda mais, é isso? Roda, Bom, roda vamos a falando do vida. Curitiba. Hidalgo, eu critico treinadores, elogio. Eu quero elogiar o Seabra, porque contra o Cruzeiro, até o jogo com o Cruzeiro, ele mantinha o esquema do ano passado, a consistência defensiva e buscar o ataque. E que foi assim, né? Construiu assim, né? E venceu numa bola o Cruzeiro. estocada. Aí ele resolveu impor o trabalho dele, Ofensivamente. que é um direito de A gente todo gosta treinador. quando o técnico vem, eu quero Só jogar para que ele frente. marcava 17 gols e tomava 13. É isso aí. E agora ele teve a humildade de dizer, peraí, aquele jeito que estava jogando o time, o perfil desse elenco é para jogar desta forma. E ele arrumou o time do Curitiba e ontem eu coloco na conta dele 50% da vitória. É isso aí. Criticamos a semana Com essa passada e consistência, o que aconteceu? O Michael cresceu de produção, ficou mais o Jaci, rápido, ficou mais o preso. Corinthians, coitado, ficou tocando bola, tocando, não entrou nas muralhas montadas, e o Curitiba aproveitou as chances que apareceram com o Jaci, e vamos destacar, né? Aquele tapa que o Josué deu na cabeça do Ronier. A bola veio ele com a cabeça assim, já estava vendo lá, ele já estava vendo, ele deu. De Foi gol de primeira, craque, né? A bola caiu bem certinho lembrado. na cabeça Vamos valorizar do Ronier, isso. tem que valorizar. Agora, o mais importante, capitão, primeiro objetivo de todos os clubes que participam da Série A é chegar aos 45. E o Curitiba, nesse Número início, tem que fazer gordura. Já está com 7. Ou seja, falta 38. Porque não adianta deixar para o segundo semestre. Olha não só. adianta deixar para o segundo Você sabe que o semestre. Crespo, espera um pouquinho, o Crespo caiu por isso. O São Paulo vai fazer os 45. Não, mas você sabe, eu vou te contar, se você me permite, o que aconteceu com o Crespo. O bastidor, né, Dias? O bastidor, o torcedor não sabe. O Crespo não caiu por causa disso. Ele caiu primeiro que ele fez um acordo com o São Paulo. Quando ele foi técnico em 2021, tinha uma multa e ele entrou na FIFA. O São Paulo disse, nós estamos contratando você, você tira o processo da FIFA. E assim ele fez, tirou o processo da FIFA. E parcelaram a dívida. Até agora não pagaram uma parcela. Aí ele vai E entrar aí, de volta. Aí o Crespo começou a criar problemas dentro do clube, a criticar a diretoria e fazer declarações assim. Ah, não, o São Paulo não vai ganhar nada, não vai ser campeão, chegar só aos 45 pontos, não sei o E quê. ele fez foi um mandado desdém. embora por causa disso. Ele fez um desdém agora com a chegada E do agora Roger. o procurador avisou. Vamos torcer que esse rapaz chegar aí vai fazer. E agora o procurador entrou com o processo de novo, capitão. Senhor Edemar, como é que está, senhor Edemar? Tudo bem, a alegria é ter o Dias Lopes aqui. Obrigado. É a bandeira do Ceará tremulando em Curitiba. Opa! Exatamente. Olha, gostei, hein? Deu uma de Fiore e Gilhote, hein? Eu queria vocês abordar a questão do Botafogo. Eu tenho acompanhado esse jogo. O time do Botafogo é um time fraquíssimo. O Textor destruiu o time do Botafogo. Não adianta só culpar o Léo Link, não. Tem que culpar o João Textor acima de tudo, porque não tem um time qualificado como teve em 2024, quando foi campeão da Copa Libertadores da América, é o detalhe. E salário atrasado, né? E além do mais, exato. E ele tirou os jogadores bons para colocar nas outras Na equipes. deles, Esse é o detalhe, esse é o futebol de hoje. Esse não é a melhor SAF que nós estamos aqui. O Curitiba estava desde 4 de setembro de 2011 sem ganhar do Corinthians. Foi quando ganhou por 1-0 jogando aqui no estádio Couto Pereira. Gol de Marcel. E acabou ganhando agora o Curitiba, nessas partidas em que o Curitiba ficou sem ganhar, foram 12 derrotas e 6 empates. 12 derrotas, 6 empates. Chegou bem a vitória ontem. O jogo que o Curitiba ganhou, o primeiro jogo do Curitiba, a primeira partida Curitiba e coisa aconteceu em 69 pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa. Nem o capitão jogou porque ainda estava no 15 de Piracicaba. 69, né? Foi 3-2 no estádio então Belfort Duarte.
E esse foi o 54º jogo entre Coritiba e Corinthians. O Coritiba tem 15 vitórias, marcou 50 gols. Foram 27 vitórias do Corinthians, que marcou 69 gols. E 12 empates nessa história de Corinthians e Coritiba. E o detalhe, o Coritiba não fez os gols chutando, fez os gols cabeceando, os dois. Foi de cabeça, 2 belos gols. Nós vamos falar mais dessa vitória, né? Com jogadas, aquilo que a gente tem falado, que eu tenho invocado muito e colocado muito aqui, os clubes, os jogadores já não têm mais a qualidade de antes, até em off eu conversava com o Dias sobre isso aí, porque a gente hoje... O time que jogou há 3 meses atrás, a escalação do Curitiba, jogou contra time e tal, você lembra da escalação? Não lembra. Não lembra. Agora vai lembrar do time que jogou em 72, né? Com a presença do capitão Hidalgo, 73, com a presença de grandes jogadores. E assim Mas o futebol está assim, né? A verdade é que o futebol caiu demais, a qualidade é muito baixa. E eu continuo com a filosofia de que dificilmente, como eu disse em 2012, escrevi em 2012, o Brasil ganhará mais essa Copa do Mundo. Muito bem. Está aqui então, feitas as devidas considerações, vamos voltar no assunto. É muito bom voltarmos nesse assunto de vitória. Falar em vitória, estamos trazendo um jornalista vitorioso. Que bom, recebeu a ligação, veio nos visitar. Eu agradeço a sua presença aqui. E você fique bem à vontade, né? Você é patrimônio já, você do Ceará. Te deram já alguma medalha lá? Ainda não, né? Temos que avisar que tem um rapaz aqui que bem considerado. Mas aqui você sempre foi reconhecido. Porque esse negócio de homenagear depois que já passou, não adianta. A primeira pergunta que eu faço, o que você pensou para chegar em Curitiba? Tudo bem, Dias? Que bom te ver. Bom dia, amigos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, porque vocês são aqueles que eu conheci quando cheguei aqui. A minha vinda para cá foi interessante. Eu era piá lá no interior do Ceará, em Sobral, e eu lia muito sobre o Paraná. E a minha cidade, Sobral, ela tem uma característica bem desagradável. A média anual da temperatura é 30 graus. Então, naquele tempo que fazia muito frio aqui, para você querer sair de lá para vir para cá, é um troço. Desafio. Exatamente. Desafio. E aí eu fiquei alimentando isso, fiquei. Aí meu pai faleceu e eu fui morar no Rio de Janeiro com minha irmã. E lá conheci uma pessoa, amigo do meu cunhado, que tinha vindo, o nome dele era Hélio de Lima. Ele tinha vindo estudar engenharia química aqui no Paraná. Aí ele veio, se formou e voltou para o Rio de Janeiro. Aí vamos para o Paraná, Eu digo, mas como é que eu vou para o Paraná? Se eu fui para São Paulo, não me adaptei. Não, porque eu passei 1 ano em São Paulo, na Uzi Minas. Não me adaptei. Agora ir para o Paraná só tem alemão, holandês, francês, polonês. Eu digo... Polaco, japonês. Exatamente. É mesmo, né? Exato. Tem até hoje. E aí ele me trouxe. Quando chegou aqui, ele foi visitar um professor dele, que era diretor de uma caixa econômica. Eu não tenho bem certeza, acho que a caixa econômica era em nível estadual, mas eu não tenho certeza. Daí falou, não, ele está vindo para cá e tal, e ele trabalha na área de comunicação. Aí esse cidadão falou, vá aqui. Aí fui no Baiá Osna, fui levado lá no Baiá. Aí o Baiá conversou comigo, e você veja como esse mundo é pequeno. Conversando com o Baiá, ele disse, você é do Ceará? Eu tenho um grande amigo no Ceará. Quem é? Carlos Alberto Farias. Era jornalista e dirigente da Federação de Futebol de Salão lá do Paraná, que era muito meu amigo. E isso aproximou a gente.
Aí ele mandou um bilhetinho pro Ayrton Cordeiro e foi aí que a Rádio Clube era ali na Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco. Era. Aí foi ali, aí o primeiro que eu conheci foi o Zé Domingos. Bom, tinha que ser, né? Esse é o nosso. Na Rural Willis. Na Rural Willis. Tem o Rural O Willis que nós usávamos para reportagem. Era. O Jair Brito tinha chegado lá na rádio e disse: Zé, você é muito bom repórter, mas vou te tirar do esporte, porque você vai trabalhar. Eu sei que você trabalha bastante, tinha trabalhado com ele na Independência. Sei que você trabalha bastante, você vai para a reportagem policial. E me deu um motorista e essa rural que ele fala. Nós íamos em todos os locais diferentes, todas as delegacias, e eu fazia flashes na hora, no ar. E foi quando comecei na reportagem policial. E dá saudade nessa rádio. E me consagrei. Olha, saudade. O Gilberto Fontoura está aí para contar, o Gilberto trabalhava conosco, o Jair era o diretor e o Gilberto era o, vamos assim dizer, o subdiretor. Eu trabalhava, Hidalgo, nesse tempo que o Dias foi para o esporte, trabalhava 18, 20 horas por dia. Era impressionante. Não parava, e eu tinha como motorista um companheiro que também gostava muito da coisa, o Demerval Costa. Era o Demerval. Costa. Nós, daí o Jair chegou um dia, o Jair me chamou lá, eu e o Demerval, estão trabalhando demais, não vão aguentar. E nós ficamos, graças a Deus. Agora, o Jair foi um dos maiores diretores que eu tive. O que ele compensava a gente em hora extra, Hidalgo, o Demerval e eu passamos a ganhar mais hora extra do que o salário. Mas, muito bom, foi um muito grande bom. Tivemos e o aqui dia chegou também. lá e começou devagarinho, e o dia se consagrou lá com a Ayrton. Depois ele rodou várias emissoras, chegou à televisão. É um grande companheiro e tivemos o prazer enorme de conviver juntos muito tempo, né? O Zé falou. E trabalhamos lá em rádio, jornal, na Gazeta do Povo, no Diário Popular. O Dias esteve lá no Diário Popular também. Claro, trabalhamos junto também. Trabalhamos juntos, Diário da Tarde, não é, Dias? O Zé falou do Jair Brito. Jair Brito, muita gente fala assim, ele é paulista. Não, Jair Brito era nascido em Joinville. Santa Catarina. Agora, Catarina. A escola quando eu fui para Blumenau, quem foi junto foi o Jair Brito. O Jair Brito foi dirigir a Rádio do Lazinho por 3 meses. O Jair Brito e o Silvio Leitão Ronald, né? Quem é da escola do Jair? Aliás, houve a invasão, na época do Zé Domingos, houve a invasão na Rádio Nereu Ramos, onde eu comecei depois. Zé Domingos, Martins Rebelato, Silvio Ronald, o Vili Gonza já tinha passado por lá. O Vili. Tivemos outros, apareceram grandes profissionais. Nelson Tófano, Ronaldo Folador de Ponta Grossa. Pessoal, muita gente do Paraná em Blumenau. Agora, você falou Jair de Brito, que é do tempo também, do Dias. Nós temos nós temos o Gilberto Fontoura, que praticamente é da própria escola. Direito, né? Braço direito do Jair, sempre foi. Mas vamos seguindo. Como é que você está vendo nesse momento o futebol brasileiro? Olha que pepino que eu faço aí para resolver. Faz tempo que eu me afastei do futebol, porque eu comecei a fazer a escola de educação física na época que eu fazia a Rádio Clube e tal. Sim. E aí eu fui derivando aos poucos para o esporte amador. E aí quando foi em 1980, aí eu saí do futebol e fui para os outros esportes. Mas eu nunca deixei de acompanhar o futebol, porque eu era ferroviário. Eu era um apaixonado do ferroviário. Culpado foi o Zé Domingos. Culpado foi o Zé Domingos, né? Que você não ferroviário. Não, o Vini também era ferroviário. O também ferroviário. O Ayrton Cordeiro também. Era. Aí depois puseram o apelido de Colorado. Ali eu já fiquei. Apelido. Nossa, foi. Nem lembro de Colorado. Foi. Daí eles inventaram esse nome. É verdade. Aí depois o tempo foi passando e eu fui cada vez mais me afastando. O futsal. Não só o futsal, para os outros esportes, sabe, Zé? Porque eu ganhei uma página na Gazeta do Povo só sobre os outros esportes. É claro que o futebol de salão ele se sobressaía porque ele tinha um público muito bom. E a qualidade técnica das equipes também era boa.
O Paraná é destaque, né, Dias? Era. Na época, era destaque Era nacional. o Ferroviário. Gramado tem um grande time de Um salão. grande time. Daí eu fui atuando no desporto amador e fui me adaptando, sabe? Porque eu também fazia a escola de educação física e juntei o útil ao agradável e fui para frente. Inclusive, eu comecei a escrever um livro sobre o duodeca do Clube Curitibano. Porque o Clube Curitibano foi o único clube do Brasil que chegou a esse título, 12 vezes consecutivas campeão metropolitano. Porque naquele Futebol tempo... de salão. Não, de basquete. Basquete. Era. Que tinha o Almir de Almeida e era um timaço assim que, sabe, valia a pena. O E Gilson, que está até hoje aí, o Gilson, grande jogador. Você falou que escreveu essa história aí do Clube Curitibano, você está escrevendo outra história também, né? tô. Está no final ou não? Quantos livros você já tem, Dias? Eu tenho 5. Sabe que ele está escrevendo a história do Leocádio. Leocádio Consul. Meu cara, Consul, Vai estar aqui nessa homenagem que Meu nós vamos amigo. falar aqui a respeito, Leocádio. né? Muito bem, continua que tem mais coisa aí, né? Não, aí eu comecei a escrever esse livro do Curitibano, mas não terminei. Porque aí apareceu esse outro do Leocádio, e eu escrevi um, e falta só concluir, sobre o Abatiá. Porque quando eu comecei a escrever sobre o Tião Abatiá, ele era vivo ainda. Sabe? Aí eu me aposentei e você vai ganhando espaço para se dedicar, Tempo, né? sabe? E daí eu, quando fui agora pro Ceará, que fazia uns 20 anos que eu não ia lá, no dia que eu cheguei, eu fui com a família do Marcelo, meu filho, para eles conhecerem lá. Quando a gente ligou para cá, chegamos, aí minha mulher sofreu um AVC, mas felizmente hoje está tudo bem, e a gente teve que voltar rapidamente para cá. Aí eu, para não deixar o Leocádio na mão e não aquele pessoal, e também aquele pessoal que tinha apoiado, Tá apoiando. aí eu falei com o Sérgio Brandão se ele podia me Assessorar. auxiliar. Muito bem, é Leocádio, hein, que vai estar também. E aí a Os gente... grandes campeões, né? Mas eu gostaria de destacar, Eu lembro continuar. do Dias como repórter, da época que os repórteres tinham espaço Não, e para entramos no poder clube, acompanhar os treinamentos, podiam entrevistar os jogadores após os treinamentos, No sem vestiário, frescura, nos após os vestiários, após os jogos, antes Sabe- dos jogos, no intervalo dos era jogos. Sabe onde eu lhe conheci? Era tudo, não dá nem Agora, pra... Ferroviário. só um detalhe, né? Eu quero mandar um abraço, que o fruto não cai longe do pé, não é isso, capitão? Claro. O Marcelo Marcelo. Dias Lopes, nosso Marcelo. colega, jornalista brilhante, Brilhante. seguindo o caminho dos pais, do pai. Parabéns, então. E um abraço ao Marcelo, que é um querido amigo nosso também. O Dias continua com a gente, eu quero voltar então no assunto. O Atlético joga quanto mesmo? Quanto vai ser? Domingo. Domingo. Joga Domingo. domingo, 16 O horas, Paraná joga... no Maracanã. O Paraná Sábado. joga sábado. São os próximos Paraná, compromissos. sábado, Curitiba, depois domingo. de tantas indas e vindas, 15h30. Aí o Curitiba joga Domingo, aqui Curitiba também. Domingo. domingo, depois vamos ver. 18h30. Muito bem, O agora... Atlético é 16 horas no Rio, Curitiba 18h30 aqui, o Paraná 15h30 no sábado. Tá aí, já estamos com uma escala aí legal. Eu queria então desenvolver o assunto do jogo de ontem. Eu sei que muita gente quer saber a nossa visão a respeito. Vocês fiquem à vontade. Foi útil aquele debate que nós fizemos aqui. Estavam preocupados que ele estava ganhando 3-1, chegou a 3-3, depois andou tomando muitos gols, abriu muito atrás e tal. E chegamos a uma conclusão que faltava o equilíbrio. O Eduardo. Mas o que a gente... que o saldo, Tem tanta coisa boa para se dizer dessa vitória, né? o saldo do Curitiba hoje é de 1 gol. Ele marcou 7 em 5 jogos. Estava errado então, Que né? é ótimo, né? Mas tomou 6.
E agora o Seabra parece que conseguiu o equilíbrio. Né? Ô, Eduardo, E é bom dizer, capitão, pois não. que o Curitiba, é claro que a rodada ainda hoje continua, né? É. Ainda nós temos mais 5 jogos para hoje. Aliás, 5 não, 4, porque o Atlético não joga. E o Curitiba é o 5º colocado. Então, isso que eu ia te falar, jogou 5 vezes, 15 pontos jogou e ganhou 7. Ganhou 7. Isso é uma média muito boa, né? E principalmente nos jogos fora. Ele venceu o Cruzeiro, empatou com a Chape e agora venceu o Corinthians. O Curitiba tem 11 jogos de invencibilidade jogando fora. Não é qualquer um, né? Considerando os jogos da Série B do ano passado e esse ano. Agora, eu estava Em conversando... compensação, em casa não tem um número tão bom quanto. Exato. Capitão, desde o ano passado nós estamos comentando isso. Você veja só, esse paradigma de jogar em casa está sendo quebrado. O Atlético Você já perdeu falou pro isso ano Corinthians, passado? está quebrado. Né? O Mirassol ganhou do Palmeiras fora de casa também o ano passado. Então essa história é que tem coisas que são dinâmicas no futebol. Uma dessas é o fato de jogar em casa, de achar que vai jogar em casa, leva vantagem. Hoje os fatos desmentem Mas eu acho isso. que principalmente pela característica do jogo do Curitiba. O Curitiba, quando se propôs A ter a bola, a acabou. mandar no jogo, a ter o domínio, ele não consegue ter bom resultado. Diferentemente de quando ele é atacado. Exato. Né? Ele sofrendo. O elenco é para isso. Como dizer, reativo, né? É reativo. Essa é a nova palavra do. Não, da os moda. problemas da falta de meias continuam. Então não é ele porque tem ganhou... uma saída muito rápida. Quando você tem um Ronier, um Pedro Rocha e o Breno, né? O Breno. Você tem um contra-ataque perigosíssimo, né? Tanto é que estão os números aí que o Mion falou. Agora, vai precisar em casa fazer. Vai ter um jogo extremamente difícil, que é contra o Remo. E é em casa e precisa onde mostrar... eu vou chegar nessa outra pergunta para vocês. Eu vou começar com o Zé Domingos. Esse projeto de ontem não pode jogar fora. Não, eu digo jogar fora a ideia, mesmo jogando em casa. Mesmo jogando em casa. Eu estava até comentando com o Mion que o Curitiba ainda, o Seabra, está numa fase de início de trabalho. É o 5º jogo dele à frente do Curitiba. Ele chegou cru no Curitiba. Foi conhecer os jogadores, chegaram alguns reforços, e então ele trouxe a sua proposta de jogo. E a proposta dele para os jogos em casa foi fatal. O Curitiba perdeu as 2 partidas em casa. Não encaixou o time no esquema. Não encaixou o time no esquema. Depois, já em Belo Horizonte, ele foi mais precavido, conseguiu o resultado. Lá em Criciúma, lá em Chapecó, melhor, ele também estava precavido, certo? Contra-atacando e conseguiu fazer a vantagem. Só que ele não soube segurar a vantagem. Houve talvez a empolgação. Fizemos 3-1, vamos fazer 4, 5, e o Curitiba se soltou e acabou desfazendo o cinturão defensivo. Ali foi uma pena. Se tranca ali, ganhava o jogo, acabou cedendo e empatou. E ali começou a nossa preocupação em relação ao 3-1, não pode chegar a um empate, assim do jeito que chegou. Ali começou a preocupação, não só nossa, de todos os curitibanos, né? E talvez isso chegou ao treinador também. Aquilo lá, aquele resultado foi uma lição muito boa para o Seabra e para o Curitiba. Aí já no jogo seguinte, contra o São Paulo, foi uma fatalidade do futebol o Curitiba ter perdido. E agora ganhou bem do Corinthians, entrou com uma proposta bem clara, definida e foi respeitada pelos jogadores. A gente pode... Veja só como curiosidade, depois do jogo do Cruzeiro, o Curitiba ganhou do Cianorte 2-0. Daí houve a mudança do sistema tático. Depois, 3-3 com a Chapecoense, 2-2 com o Operário, depois de novo 2-2 com o Operário, perdeu para o São Paulo de 1-0 e agora ganhou 2-0 em cima do Corinthians. Ou seja, agora que voltou ao sistema anterior,
em que, como o Eduardo falou, de ser reativo, de ter uma defesa consistente e atacar nos momentos certos, o Curitiba conseguiu o equilíbrio e está em condições. E jogar em casa, pode jogar em casa sim, capitão, por que não? Por que tem que se mandar para frente? Futebol não é assim. Essa é outra pergunta que eu vou engatilhar aqui. Mas o problema não é dele, o problema é o outro que vai ficar atrás. Viu? Você acha que o Remo vai atacar o Curitiba? Eu vou engatilhar. Eu vou engatilhar Aí essa. você tem que mandar no jogo. Eu quero fazer essa pergunta para você. O Remo não está bem, assumiu o Léo Condé. Mas mesmo assim, você acha... O que precisa, na minha opinião, Breno Lopes e Pedro Rocha precisam desencantar. Precisam voltar a jogar o futebol que eles têm. Que quem está realmente fazendo e praticando futebol dentro da realidade é o Lucas Renier, o Josué no meio de campo, a volta do Seba ontem foi muito importante. E o Curitiba jogando em casa. Antigamente a gente falava assim, vai jogar com o fator handicap, campo e torcida. Isso não existe mais, não existe mais. Mas tem que colocar na cabeça, o jogador do Curitiba precisa colocar na cabeça que jogar em casa é também e talvez até mais importante conseguir a vitória do que conseguir uma vitória fora de casa. Precisa ver essa conscientização e precisa partir para isso. Ganhar, né, claro. Você respondeu. Agora em relação ao Lucas Ronier, parece que ele está ficando mais maduro, hein, gente? Nossa, e taticamente... Ele fez ontem um belo trabalho aqui, não deixou o lateral sair e domina fácil. E fez outro gol, novamente, do mesmo jeito, no lançamento brilhante do português, né? Jogou para lá. Né? Vamos destacar isso. Nos primeiros 15 minutos, o Bidu estava incomodando o Curitiba. Não, mas ele joga sempre daquele jeito. Aí o Ronier, que estava jogando mais centralizado, voltou... E acabou o Bidu. Você quer saber? O único profissional que eu vi, o Ronier, atrapalhar a vida desse Bidu. Bidu. Porque o Bidu joga muito, ele desce demais. Não andou. E ele saía toda hora dele, foi pro fundo, marcou ali atrás na hora que precisou. E quero ressaltar, eu que fiz algumas críticas, sabe, ao projeto de não ter o equilíbrio natural ali na meia cancha, eu vou dizer para os senhores que tudo isso foi o reflexo do acerto do técnico entender. Pode jogar assim também em casa, mas joga com segurança, porque ele já tem o jogador para liquidar, como mostrou ontem. Mas eu gostei muito, a volta do Seba, que todo mundo gosta do Seba, né? Eu tenho ouvido falar bem dele. Teve uma chance e marcou, estava impedido, mas marcou. O Pedro joga mais ali, e eu queria salientar o rapaz que jogou do lado deles, o Alisson. Eu tenho que falar uma marcou coisa. É o acerto do meio. É isso aí. Uma coisa foi. É isso que eu quero dizer. Eu fiz críticas no meu campo. No desarme, ele é perfeito. É isso aí. Ele desarma muito bem. Ele não tem a sequência de jogada. Não precisa. Mas no aspecto de desarme, de defender, ele é perfeito. Mas não tem a dúvida. O caso do Alisson, o William, não é? O outro volante do Curitiba. O caso do Alisson, capitão, era um caso específico, porque o jogador, no início do ano, passou um problema particular. Certo. E aí isso afetou, ele não conseguia render e teve uma contusão, não é nos pés, era na mão, mas que atrapalhava ele o desenvolvimento normal. Agora parece que ele, até essa parada foi boa, porque ele pôde recuperar, melhorou psicologicamente, quer dizer, botou a cabeça no lugar e é um jogador importante. Ativo. O ano passado, na Série B, ele, antes de até ter o problema, ele foi um bom jogador e que ajudou muito o Curitiba. Foi decisivo em vários jogos. Ontem mesmo, você vê quando a coisa acerta. O Josué ontem fez uma bela partida. Por Então, quê? Porque equilibrou tudo. Equilibrou tudo. A torcida do Corinthians foi ver Garro e Depay e viu Josué. Não, e o detalhe, né, capitão? Importante. O Curitiba foi um time muito aplicado, mas com muita garra e determinação. Esse é o fator fundamental da vitória alcançada ontem. Aliás, eu li um colega de São Paulo hoje, escrevendo aí num determinado site, ele falou... E o Corinthians ficou 18 dias treinando. O que mostrou? Nada. O Corinthians, vamos falar, eu estou acompanhando. Quando entra o assunto diretoria, bom, já está destrambelhado, como diria o nosso querido Barbosa Filho, estrambelhado. Ali é o seguinte, derrubaram
o anterior, o presidente. Por quê? Porque foi demais fundo na gaveta e cartão corporativo. Cartão corporativo. E ontem não teve o Dorival Júnior à beira do Não, gramado. estava o filho. É. Foi prejuízo, tudo isso é prejuízo. Mas está lá agora o atual presidente Stabile, já está querendo dar a ordem. E o Tuma Júnior, que é também corintiano de muitos anos, pai dele, desde o pai dele, eles querem tentar, a direção do Corinthians hoje, não está precisando do apoio dos conselheiros, eles querem fazer uma reforma administrativa. Mas é mais do que necessária. E mais detalhe, do que... né? E o Tuma, Marcelo Paz tá não lá, hein? Marcelo Paz vai Que arrumar era do aquilo ali. Fortaleza. não, esse está muito bem no trabalho, mas ele está sendo prejudicado. Eles queriam, veja bem, a direção queria vender o Negão, o André. Queria vender o André, porque ia pegar uma tonelada de dinheiro para pagava e vai jogar no lixo. O Dorival entrou na dele, porque o Dorival que está sentindo, porque não tem jogador de reposição, está difícil. Também em relação ao Não tem Mateuzinho. banco, Corinthians. Ontem Também eles- em relação ao problema- Mateuzinho. Mas o problema Então do eles não Curitiba, venderam. cara, o problema do Corinthians, Ele segurou a venda e criou-se um problema Pois é. que não tem dinheiro para pagar. Isso é outra coisa. Aí- Mas e o técnico? Aí é que Como tá. é que fica? É aquela história. Se ele não vender, ele não tem dinheiro. Se vender, ele perde o jogador e não tem reposição. Fica o então garoto ele está aí. com um mico nas o costas aí Memphis que não Depay sai entrou tão na fácil. jogada também. Beco Porque sem ele, saída, né? ele, Olha, ele jogou declarou... ontem. Ele Ele jogou ontem o Depay? Não, só entrou em campo. Não pegou na criança. Ele Trocou- Ele já não quer trocou mais pelo nada. seu companheiro que também não fez tirou o nada. campo, jogaram, Não jogou, não O conseguiu. Depay- Aí mas estava o grande- fechado. O Depay entrou e apoiou o Dorival. Dizendo que esse André é um jogador fundamental para o Corinthians que não pode vender. Faltou Mas ontem. o grande problema do Corinthians não está exatamente no gramado, nem entre os jogadores. Está do lado de fora, questão financeira, a Mas grande mas- dívida do Corinthians. Ontem, inclusive, eles tinham um jogador que quebra a bola ali, o Ranieri, Claro. não jogou. Isso é coisa do Corinthians. Mas a gente está frisando isso porque os times que não têm a SAF, que ainda depende daqueles áureos tempos, como o nosso tempo de futebol, que o diretor era o Idealista. gerente maior idealista, colaborava, o Paraná teve muito disso, Colorado, Todos. todo teve. Tá difícil para eles, porque eles entraram num mundo maluco das negociações, onde o dinheiro é enorme. Onde é que você vai captar dinheiro para pagar uma folha de pagamento? Mas, capitão, tem né? muito desvio. Quiser entrar no mundo deles, não, é o que eu estou tem que se falando. ajeitar. Eles têm um Capitão, grande capitão, desvio se de dinheiro ajeitarem- também, de dirigentes. Claro. Tem um monte de dirigente aí sendo preso. Eu Não quero é, valor- não é só a folha de pagamento, é a dívida que passa de 2 Mas bilhões. não paga mais. não Tudo paga. por quê? Erro deles também, com o André Sanches querendo, brigou com o São Paulo, porque a Copa era para fazer no Morumbi, você sabe claro. disso. Aí o governo federal Claro. ajudou, pôs dinheiro, Interesses construiu, de um partido. e não tem condições de pagar o estádio. Não, bom, isso é o assunto. Eu estou querendo falar isso porque aqui o Atlético é uma SAF ou não? É uma SAF particular, mas é. É uma SAF. Fazem reuniões, Administrada mas como não- tal. E está aí. Está aí há quantos anos? Curitiba é uma SAF. Curitiba é uma SAF. Eu tive a oportunidade de ver agora, fora o campo, eu conheci. Aliás, capitão, E, falando... e quero falar do Paraná. Tem 560 funcionários Eu- da SAF do Curitiba, sabe disso? Tem, lá dentro de onde eu fui. Capitão, eu só não entendi. Sei. Nós tivemos aqui um dia a presença da presidente do A Mariana. Curitiba, A a Mariana. Mariana. E aí agora ela foi a algumas rádios aí reclamando que ela não tem voz ativa naquele conselho de futebol em função Ainda da não SAF. deram isso para Mas ela. ela falou aqui isso. Sim. Ela confirmou isso aí. Aqui, Não, aqui para mas nós, né? Não Já. deram nem vão dar, viu, capitão? Aí é que tá. E o CEO do Curitiba lá, o Léo de Paula, é isso, né? Lucas de Paula. de Paula. Lucas de Léo Paula. era o cara da rádio lá da. Ele não quer nem saber. Eles estão administrando, ele não quer Eu palpite de conhecendo você terceiro. como eu conheço, com 90% da tua empresa, o que você ia fazer? Os 10%. Que é o quê? Mas é o que o Esse é o Tomé detalhe, falou. aquilo que eu- Qualquer empresa aquilo que eu- tem só Quem 10%. 10 quer botar o não abre a pitaco, boca. não.
Quanto tempo eu falei, há quanto tempo eu falei aqui, quando o Corinthians fez a SAF, o Curitiba fez a SAF, como é que pode fazer uma SAF ficar com 10% só e dar 90% para a SAF? Mas olha, para salvar o clube. Maior absurdo. Mas um pouquinho. Maior burrice. Edemar, maior burrice que o Curitiba se você fez. fosse o presidente Burrice? naquele... E as dívidas do Curitiba quase todas foram pagas. Viu, Edemar? Que burrice é essa? Se você não fosse burro assim. Se você Edemar, a fosse o situação Você presidente... faz um Curitiba negócio, era nunca se crítica. faz um negócio se Era fica com crítica. 10%, Não, se espera um você é o pouquinho. dono, Não. se você é o proprietário Você vendeu, do Edemar. patrimônio. Você vendeu. A dívida. Permita, Edemar. Mas a dívida não era tão Permita, alta, Edemar, por se exemplo, vê- lá do Corinthians. Não, Espera aí, é impagável Edemar. para o Curitiba. Se Não é. posiciona... Zé, Curitiba está abrindo a 200 e poucos, falência. mais de Tá 300 fechado. Edemar, milhões. 200 e poucos milhões. espera um pouquinho. Se Não, posiciona... 300 e poucos milhões. Se posiciona você... milhões. Eu gosto de fazer assim. Se posiciona você presidente do Curitiba. Você não tinha condições de fazer um jogo. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai acabar? Vai fechar as portas? Ou foi acudido? Não, capitão. Não, eu não acho que adianta deveria já ter criticar, sido, você tem que pelo criticar. menos, Muita gente para não chegar. deveria ter Peraí, ficado Gamar, pelo menos com você para 51% da... Veja bem, das- para vir a crítica, você tem que vir criticando já há muito tempo os outros. Os outros. Não o que ficou. Que teve que dar chave. Claro. Ela é um processo. O problema não é eu sou um recente, cara, claro, eu gosto de, claro. de Assim como colocar as coisas. o problema do Corinthians não é recente, o do São Paulo não é recente. O São Paulo foi um absurdo. Tá. Computadores de 10, 15 anos, capitão. Tava tudo deteriorado. Acabado, Tudo Curitiba. deteriorado. Curitiba estava Mesas. Agora, Mesas viu? antigas. Deixa- Mas tudo. administrações anteriores. Historicamente, teve não antes, tô defendendo a historicamente, SAF, em tô dizendo o que 95, foi feito. em 94, 95, o Curitiba não tinha dinheiro para ir a Paranaguá, com o Evangelino. O Evangelino Costa Neto. Ele segurou o clube, não tinha dinheiro. Aí houve aquela SAF, mas era uma SAF de sentimento. Não era para tomar dinheiro nada e vender nada. SAF de sentimentos. Edson Mauad, que Deus o tenha, Sérgio Prosóstimo, vocês lembram disso? Deus o tenha E também. Sérgio Joel foi Malucelli. Joel Malucelli. O que o Joel ajudou Curitiba é uma E grandeza. ajudou de novo agora. né? Vamos falar a verdade, hein? O E que agora? o Joel ajudou também, Ele botou 100 levantou o clube para a Série. O Curitiba voltou à Série A nas mãos deles, ficaram mais até 96. Eles não tinham nada a ver com isso. Sentimento não vai quebrar isso. Claro. Nessa altura, os Juarez eram de muita posse, mas a conta era muito alta e ele não era do ramo porque o Renatinho Folador era o presidente. Será que com o Renato as coisas poderiam ser? Ficou uma dúvida com o falecimento dele. E eles todos entraram porque conheciam. Eu conheci o Renato brilhante naquilo que ele fazia, foi uma surpresa e foi um desastre, Mas, capitão, porque os outros entraram tudo- de apoiar, vamos dizer, eu faço um toque, vocês vão me ajudar e de repente a coisa não anda. Foi o que Que aconteceu. tudo passaria, capitão, pela recuperação judicial que aparentemente, num início assim, se achou isso uma vergonha para o clube. Foi o que aconteceu no Paraná. Se o Paraná não faz, é a briga que está ainda, a SAF ainda não conseguiu assumir de direito, por causa que a tal da recuperação judicial não está definida. E assim foi no Curitiba. Só conseguiu fazer a SAF depois que houve a recuperação E judicial. o Curitiba está de que pé por todas quê? as suas E que contas os credores concordaram. que todas as suas contas estavam legalizadas. E não- Porque tinha conta que você não sabia. O cara chegava com o papelzinho lá na... Só, sou credor. Como assim? Não, tá aqui, ó. Você não- Compraram e não Tinha pagaram. mais de 100 processos No caso trabalhistas. do Paraná, Trabalhistas. no caso do Paraná, teve muita coisa, né, Zé? Teve muita era coisa. outra- muita outro coisa, clube, né? tem. Então, e a SAF veio. Agora, os credores do Paraná... O Eduardo frisou bem. Ainda depende da composição
dos créditos que o Paraná tem. Mas está 90% Nós tá encaminhado E, já. capitão, é uma questão nós estamos justa. falando... Há um sinal aberto para que tudo Existe seja a- resolvido, Estamos falando sabe? de SAF. Nós Se estamos a falando- Tricorp, Tá bom. se vou a chegar lá. Tricorp foi a melhor opção, isso é Da outra época, coisa. da época, É sim. outro assunto. Mas a SAF, que é o seu tema, não tá, tinha claro. saída. O Agora, Paraná- se a Tricorp foi a melhor opção ou foi a pior, isso daí é O Paraná outra correu o discussão. risco, Outro episódio. Zé, Outra meu discussão. Deus, o Paraná correu um risco de quebrar, falir. E aí tinha um cidadão de crédito, o direito dele, ele estava segurando essa parada. Ele deve ter aceito porque viu que o clube ia ser um outro clube. Ele ia perder tudo. Ele ia perder tudo. Então ele entrou na parada, eu não sei mais o que está faltando. Só que o Paraná voltou a jogar Agora tá faltando graças a a esse homologação da empenho. juíza. Faltou a Ótimo. homologação. Graças a esse empenho. Foi feito a composição, o acordo, falta a juíza dar a canetada final. Então eu estou aqui com o Paraná, o seguinte aspecto, do futebol paranaense. Curitiba se demorou para acertar, está demorando, mas ele não. A conta é paga. Não, nada vai atingir, porque tem os caras. Agora é deles, eles não vão jogar dinheiro fora. Hoje, a dívida do Curitiba está sob controle. Claro, o Mário, o Petralha, o que vai dizer dele? Que ele está 30 anos segurando essa barra. E não vai ser qualquer um que vai chegar lá e vai resolver o Atlético na frente, hein? Exatamente. Vamos te ver. Eu sei que tem muita gente que Qual não o gosta problema do Petralha. Atlético? É a dívida que está devidamente controlada, que é aquela parte da tripartite da construção. Tripartite É, federal. do estádio lá. Que era do o estádio, governo. que ela prefeitura está e tal. já devidamente acertada, que o Atlético tinha até o dinheiro para pagar e acabou o governo, o Ministério Público não concordando. Agora eu Mas é outra história. vou mais longe. O Corinthians nem SAF. Tá duro, hein? E você acha que E eles seguram alguém para não quer fazer uma entregar? SAF no Corinthians com a dívida, não? Não, então, lá, e o cara que não quer entregar, porque lá você sabe. E agora, como é que paga essa conta? Como fez o Bandeira de Melo no Flamengo. Exatamente. Esse cara foi o maior exemplo. Ele chegou e falou, Botou escuta, ordem. Flamengo todo, vou largar, não quero ser campeão, eu tenho vergonha, um clube que fatura e não paga as contas. E depois refaram ele, né? Então é bom que tenha dono. E onde mesmo. os dirigentes mordiam, como mordem no A Corinthians. Portuguesa de Esportes sofreu quantos anos, Edemar? Quantos anos? Erros. Então, e assim nós vamos. Aí que eu quero chegar nessa coisa. Portuguesa que classificou na Copa do Brasil. Agora, também, né? agora já tem alguém, já Nos tem alguém. pênaltis também. Pênalti. Não, e já tem agora gente, já é outra coisa. Eu estou vendo o futuro disso, né, Edu? Porque o Corinthians não é para fazer. O Palmeiras, longe, que é a maior administração do futebol brasileiro. Palmeiras uma não tem SAF igual. travestida de... É o exemplo. Do Atlético, Exemplo perfeito. do Atlético. Caminho do E Atlético. alguns É o clubes. Atlético. Pois Você não. quer saber de uma coisa? Eu gostaria até ainda tem algumas coisas para falar do Nós do vamos Curitiba, falar, mas é só que pra não- dirigiu, viemos assim, né? O caso do Palmeiras, capitão, a hora que essa mulher sair do Palmeiras, o Palmeiras vai ter um impacto muito Eu concordo, grande. concordo. E ela vai para o Vasco. Ela vai comprar o Vasco da Gama, que está com É problema porque eles sério de têm, dinheiro. eles têm Ela a tá escola, anunciando isso, né? eles têm negócios lá no Rio de Janeiro, escola, uma coisa assim. E o eles Vasco têm interesse o comercial. Vasco tem. E o Paulinho é muito amigo do marido da Leila. Juninho, O Pedrinho. 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 Tudo, na verdade, Pedrinho, presidente. tudo, na verdade, começou no futebol do Brasil a partir do instante em que a televisão começou a transmitir todos os jogos. comprou os direitos, libera verbas interessantes aos clubes, coisa que não existia antes. Que antes os clubes. Mas você acha sou que da, você tá da com a dinheiro- minha época, que eu fui pro rádio em São Paulo em 73. O Corinthians não tinha problemas desse sentido, o São Paulo não tinha, Palmeiras não tinha, Santos não tinha, Portuguesa não Curitiba tinha, eram outros o Vasco não tempos, tinha, né? os times brasileiros, os grandes times brasileiros não tinham esse tipo de Vê, problema. escuta só. A partir do instante Capitão, que entrou a antes publicidade, a partir do instante que se pagou fora da realidade, se paga fora da realidade, Ah, Mas salários você paga- aos e o dinheiro jogadores, vai para onde? Aí, Esse é o O detalhe. problema é que o dinheiro entrou e não resolveu. Você quer falar? Porque eu só tenho quero aqui um falar a convite questão pra do Jaci, capitão. O Jaci Ele tomou a saiu, bolada. o Jaci saiu antes de terminar a partida. como é que ficou? Com problema de concussão. Puxa, É. também a bolada Tanto na cara. é que há um protocolo na substituição, tanto é que o Corinthians Podia fez usar. 6 substituições.
Pois não, Edemar. Aliás, um detalhe, a questão do Jaci, houve a conclusão, houve todos os exames aconteceram, É que eu estou falando. E tudo normal, né? Pelas informações. Não, já está em que casa, está em casa. E aí? Então, Tá internado ainda, Zé? Não, já está em Não, casa. Já. então o Jaci, ele tem agora já recuperado os exames, ele fez exame de tomografia, fez de clavícula, fez tudo que era possível de acontecer, ele fez. E aí, agora é o seguinte, ele retorna, ele não pode jogar de 7 a 10 dias. Mas Mesmo que ele esteja perfeito, ele não pode, tá o certo. protocolo da conclusão... Tem que guardar. É uma tem pena, né? essa Porque ele foi situação. muito bem ontem. Pois é, Agora ele já o não pode jogar contra o Fluminense e provavelmente... Entrou o no meio da garoto outra lá, semana- esse garoto vai dar coisa boa aí. Isso quer dizer- E hoje tem um detalhe interessante, tem um jogo hoje que marca uma data histórica para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Exatamente na estreia de Abel Ferreira no comando técnico do Palmeiras, há 6 anos, em 2020, ele estreou contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro e ganhou por 1-0. Que bom, Só como esse detalhe. número, né? Olha, eu quero aproveitar esse momento, nós estamos falando de SAF. Pô, eu tenho que remeter aqui ao que era no futebol nosso antes, para arrumar dinheiro. Os times tinham que pagar para jogar o Campeonato Brasileiro, pagava avião, tudo. Hoje tem tudo na mão, né? Mas nem por isso, no caso aqui do Curitiba deixou de ser campeão por várias e várias vezes, e um título nobre, porque representou na época, quem viveu aquela época, essa geração precisa saber que foi o grande título do sul do país, o primeiro do sul do país em relação à questão Brasil, que foi o Torneio do Povo, que há muito tempo eu venho alimentando uma expectativa e as coisas foram passando pelo processo de decomposição, no caso da estrutura do Curitiba, e agora, passado um tempo, já estabelecido com um projeto melhor e maior, eu quero fazer aqui, em nome dos jogadores, um agradecimento. Então é aqui, ó, gente, estou mostrando aqui, que todos os companheiros, muita gente já está sabendo, a própria imprensa está valorizando. A Assembleia, é bom que se diga, sabe disso, a Assembleia, o Poder Legislativo, né? O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o deputado Alexandre Cury, tem a honra de convidar para a sessão solene comemorativa do aniversário de 53 anos da conquista do Torneio do Povo pelo time do Curitiba Futebol Clube, em 21 de março de 73, por proposição do deputado amigo de todos nós, o Anibele Neto, que será no dia 20 de março, a próxima sexta-feira. Eu quero agradecer a todos. E o horário aí, né, então? A partir das 17 horas. 17 horas. Tem muita gente já sabendo, a própria imprensa, e esta é uma homenagem que a Assembleia está fazendo ao clube, ao Curitiba. E nós, componentes daquela época, estaremos lá. Infelizmente, nós vamos estar com 9 elementos desse título, né? Perdemos muito, como você disse, subiram antes do combinado, mas muita gente vai estar presente, porque, claro que os familiares vão representar aqueles que viveram essa emoção, como eu, no caso, vivi. Então, vai ser uma semana que a gente vai convidar todos, eu trouxe convite, mas todos se sintam convidados. Assembleia, porta aberta, para acompanhar esse que foi o título, Casa do Povo, um título que não poderia ser reconhecido. E quem vai receber essa direção nova, os investidores que acataram e aceitaram, porque eles estão no clube, e quando eles chegaram, um clube centenário e com muitos títulos conquistados, vivendo aquela época que não tinha muito dinheiro, mas tocava como podia tocar, e a coisa foi se arrebentando com problemas financeiros. Vocês estão convidados
assim como todos que estão nos ouvindo. Antecipadamente quero agradecer o corpo, né, dos deputados, a Assembleia, o presidente Alexandre, e a você, Anibele Neto, que é coxa, fervoroso, de família, que está adiantando essa proposta. É uma posição maravilhosa. Hidalgo, você destaca esse título histórico para o futebol paranaense, não é o Torneio do Povo, mas o futebol de salão do Paraná também tem muitos títulos, grandes jogadores a nível de seleção, e quem sempre acompanhou esses momentos gloriosos do futsal, que agora é futsal, no nosso tempo era o esporte da bola pesada, não é, Dias? O esporte da bola pesada era o futebol de salão. O Dias lembra de alguma conquista que o Paraná foi lá em cima no futsal? Lembro. Houve eu não sei se era um torneio o nome, mas promovido quando o Luciano do Vale estava na Bandeirantes. Isso, esse que eu queria lembrar, exatamente isso. Ele fez um torneio interseleções. E o Paraná, naquele ano, foi vice-campeão. Embora nós brasileiros não aceitemos o vice-campeonato, porque não vale nada, mas a gente foi vice-campeão diante de Minas Gerais, que era a seleção brasileira. Uma super seleção brasileira de futsal. Eu lembro bem desse torneio, anos? Por isso que eu fiz a alusão. Quantos anos você ficou lá de presidente? Eu fiquei 8 anos. 8 anos? Capitão, Foi o aliás, melhor momento acerca do bola futebol de pesada. salão, eu não sei se é verdadeiro, a informação que eu tenho, que esse esporte surgiu pelas mãos de Mário Travalini e Rubens Minelli, que resolveram fazer um joguinho numa quadra de basquetebol, lá em São Paulo, num colégio, não sei que ano foi. Deve Você ser o arquidiocesano. Você tem alguma informação disso, não? A informação que se tem é o seguinte, que o futebol de salão começou no Uruguai. Através da Associação de Moços, ACM, Associação Cristã de Moços. Cristão de Moços. Tinha lá em São É Paulo, a tinha. versão que eu conheço também. O Sumov do Ceará foi um dos grandes times de futebol de salão do Ceará. Porque naquela época, na década de 50, 60, por aí, Foi quando chegou o futebol de salão aqui. Exatamente. Aí... Jogos no ginásio do Portão, do Clube Literário, depois no Atlético Tem que Paranaense. registrar o Cudri, né? não. Jorge Cudri depois foi presidente. O Cudri foi, na realidade, o sustentáculo. O propulsor. Tinha o jornal Foi. Diário Popular. Eu participei, capitão, eu participei como árbitro, eu morava em Maringá, tinha uma Copa Tibagi de futebol de salão. Era a TV Tibagi. TV Tibagi de Apucarana. Nossa, era um espetáculo, todo o norte do Paraná participava. Pertencia o grupo Paulo Pimentel. Exatamente. Está entregue a quem hoje o presidente? Hoje, você sabe, eu me afastei de tal forma que é um ex-jogador lá de Foz do Iguaçu, mas eu não lembro. Eu também não Há muito sei. tempo foi isso, né? Sabe? Alguma coisa mais a registrar? Nós temos mais. Fica à nós vontade. temos o depoimento, né? Olha aí. Né, podemos tá encerrar tela, né? o programa. Só Vamos antes ouvir. de encerrar, Robson então, capitão, Gomes. dizendo que a Copa do Brasil, o Paraná tem 3 representantes. O Londrina venceu o Manaus, lá em Manaus, nos tiros livres da marca do pênalti, 5-4. O Maringá, jogando em casa, venceu o Uberlândia 3-2. E nesse instante está jogando Operário e Capital do Distrito Vou dizer Federal. uma coisa desse Se Maringá, o Operário vencer, nós teremos mais uma versão do clássico Operário e Londrina. Operário, Maringá e Londrina, hein? Tá forte, hein? E o Maringá vai jogar com o Goiás na próxima fase, a quarta fase. Ficamos aqui, pois não. Não, pode falar. eu queria só. Fica à vontade. Eu queria só falar que o livro do Leocádio vai ser lançado dia 24 de abril na Biblioteca Pública, ali no hall de entrada. Vai começar o evento às 16 horas e se estenderá até 19 horas. Ele está inquieto com isso. Sabe? E aí, Ele fala comigo sempre. Ele vai estar aqui nessa relação de jogadores, ele virá.
Ele foi campeão do Torneio do Povo, né? Pô, mas jogou muito, Nossa, né? jogava muito. Não, a Olha, história dele é bem interessante. fantástica. Não, ele jogou, onde ele jogou até na Ferroviária de Jogou. Araraquara. Jogou. Ô, Romauro, nós temos aí a imagem já aqui do Robson. Fala pessoal do Meta, como é que vão vocês? Tudo bem? Então um abraço Romauro, um abraço Capitão Hidalgo, um abraço Edmar Anuzek, um abraço Carlos Mion, um abraço Zé Domingos, um abraço Eduardo Vieira. Então retornamos à Jordânia, né? Graças a Deus, né? Após ficarmos 9 dias em Doha, no Catar, primeiro jogaríamos o nosso jogo da Champions League versus o Al Ahly. O jogo foi transferido para abril. Nesses 9 dias que ficamos lá, todos os dias treinaríamos fora, né, do hotel. Treinamos só 2 dias fora, até por questão de segurança, né? Vinham alarmes no telefone e avisos que não poderíamos sair do hotel. Então foi diferente. Foi diferente, mas não foi como foi Bahrein, Emirados Árabes, Arábia Saudita, que aí sim foram experiências bem difíceis vividas por amigos meus, né? E que estão loucos para voltar, né? Com a gente não foi tão intenso assim, mas nós também queríamos, já que não ia ter o jogo, vamos voltar para casa. E conseguimos voltar através de um esforço dos países, né? Catar, Jordânia e Arábia Saudita, porque a gente fez um trajeto de ônibus pela Arábia Saudita para conseguir o voo de Daman para Amman, capital da Jordânia. Então houve esse acerto entre os 3 países, né, o que possibilitou o nosso retorno. Aqui o campeonato está rolando normal, hoje já fizemos o treino, quarta-feira temos o primeiro jogo desse retorno. A única diferença é que não está tendo público no estádio, né? Até por questão de precaução, e os treinos estão normais, aqui vida normal, tudo sob controle, algumas sirenes indicando que um míssil foi interceptado no espaço aéreo, porque nós estamos a 175 quilômetros de Israel, então os mísseis passam aqui por cima, a gente não vê, mas são interceptados e toca a sirene. Mas uma vida totalmente normal aqui, e a gente espera que tudo isso acabe logo, não só aqui no nosso país, na Jordânia, mas em todo o Oriente Médio, que a paz reine entre nós. Um grande abraço a todos. Puxa vida, né? O Robson é vitorioso. Verdade. Além da capacidade dele, Edemar. O Robson, ele é uma figura querida. Não tem um que não goste do Robson. E ele está nessa vida. Profissional. Sim, isso. Para ver onde ele está. Estava na Tailândia, aqui, foi O campeão. técnico do time dele do Al-Hussein é o Ney Franco. Jogaram ontem. Estava com ele, né? Jogaram ontem, ganharam por 5-1. O time dele é da cidade de Bird, uma cidade de 500 a 600 mil habitantes. Amman é a capital da Jordânia, faz fronteira com Israel. Tem 4 bilhões de habitantes. Ele lidera, com a vitória de ontem, com um jogo a menos do que os demais times, lidera a competição com 10 pontos. Que eles sejam felizes nessa proposição, né? Foi trabalhar fora, tem experiência, é campeão. Já havia trabalhado lá, né? Ele está de volta. Trabalhou na Tailândia, ele conhece bem essa vida aí. Mas, meus amigos, contamos muita coisa aqui. Tem alguma coisa a mais? Faltou tempo, né? Faltou tempo, como sempre. O Dias Lopes tem que voltar para contar mais as suas histórias. Agora, quem vem aqui tem que voltar. Já sabe o caminho, já... Né? E agradecendo a presença do Dias. Eu que agradeço. Acho que foi um programa maravilhoso, traz a coisa do passado, de convivência na amizade e registrando a boa vitória do Curitiba. Com certeza. Contra a equipe do Corinthians. Fim de papo. Tchau. Até a próxima. Obrigado a todos. Até. Net Sport Clube chegou a fé.